Parte 2: Juízo sobre a árvore. Então escutei uma voz poderosa que dizia: Golpeia as raízes, filho do homem. Ensina o teu povo a lutar contra as raízes da árvore até que se seque. Porque vivo eu, o Senhor Todo-Poderoso, e anuncio que um dia esta árvore será cortada e jogada ao fogo eterno. Então vi como um grande sopro de vento no espaço. Era uma grande tormenta, e os frutos da árvore foram todos arrancados. Seus ramos se secaram, e assim também seus troncos. E quando suas raízes se secaram, os tronos que nelas habitavam saíram fugindo e vieram à terra como estrelas fugazes, caindo nas cidades, nos campos e nos mares. Ele me respondeu dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. A árvore foi cortada com grande força. Escutei seus ramos ao partirem, suas raízes sendo arrancadas de todas as partes. Ela foi lançada aos confins do universo, em uma dimensão de fogo que a consumia. E então voltei a ver os planetas e o Sol, e eles estavam limpos, suas cores estavam renovadas. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. Apocalipse capítulo 6, verso 13. Daniel revelou a visão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que construiu um império poderoso. A árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as aves dos céus. És tu, ó Rei, que crescestes e te fizeste forte, pois a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Daniel, capítulo 4, do verso 20 a 22. Curiosamente, a árvore viva mais alta do mundo, superando 115 metros de altura, se chama Hiperion, em honra a um titã da mitologia grega, significando o que vive em cima ou o que olha de cima. Mas essa não é a única árvore. Assim como no Éden, na Nova Jerusalém, no céu está a árvore da vida. E o inferno e os poderes da maldade têm construído sua árvore de iniquidade. Esta árvore, porém, será removida no fim dos tempos. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus, capítulo 3, versículo 10. Se o Senhor sabe quando chegará o fim dos tempos, mas para a nossa geração resta combater o trono da maldade. A igreja deve entrar em um novo nível de guerra e acrescentar a potência da palavra à sobrenaturalidade do Espírito. Então esses frutos serão removidos da terra como ao sacudir da figueira. Todo o trabalho de guerra espiritual até aqui tem dado resultado, tem sido importante. Vi que devemos atacar as fontes, as raízes da maldade. Satanás não é nosso único inimigo. E agora podemos identificar nossos adversários e combatê-los em seu próprio terreno, a cultura das nações. Cada um desses tronos da maldade capacita e restaura a posição de seus generais, os principados, usando o próprio sal produzido pelo pecado dos homens. A Bíblia nos chama de sal da terra, mas se perdermos a visão, nosso destino eterno de servir ao Senhor Jesus, serviremos apenas para sermos pisoteados, pisados, amassados, convertidos em pó para alimentar as serpentes ou os tronos da maldade. Jesus ensinou que éramos o sal da terra, planeta, e que se perdêssemos o propósito, seríamos jogados fora. Fora de onde? Com certeza, da terra. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor?
para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. Deus está levantando uma geração instruída e diferente para combater em outro nível, mais estratégico. Por gerações, muitos cortaram a folhagem e os frutos dessa árvore, provocando a liberação dos territórios. Nossa tarefa agora é cortar suas raízes. O que precisamos fazer é manifestar nossa verdadeira natureza de sal, para curar as nações e conservá-las limpas, puras e santas. Esse nível de guerra que restaura a identidade da igreja é a que libertará os povos. Por anos perdemos nossa comissão. Só nós podemos fazer a diferença nessa guerra, manifestando a genética de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele transtornou com os poucos as nações e Satanás caiu por terra diante de homens simples, mas com uma fé genuína. Elemento da vitória, o sal do mundo, Jesus. Capítulo 2. 2. O trono de Deus. Visão do rio e do trono. Minha primeira visão do trono de Deus aconteceu enquanto eu adorava na congregação. Senti a presença do Espírito tão forte que me prostrei sobre o rosto para adorá-lo. Fiquei assim por um bom tempo. Podia senti-lo, era suave, cálido, acolhedor e imponente ao mesmo tempo. Quando escutei a voz de Jesus, ele dizia: "Queres conhecer mais da minha glória?" Meus pensamentos se agitaram e pensei rapidamente em tudo que já conhecia sobre sua glória. Pensei nas manifestações de presença no tabernáculo, no templo e no que eu conhecia das Escrituras. De repente, foi como se eu estivesse sozinho no templo. Já não havia ninguém ao redor, nem escutava vozes ou ruído algum. Silêncio total. Era como se até o ar tivesse saído dali. Eu vi uma capa, um manto que descia cobrindo as minhas costas e o meu corpo por completo. Não era de pano, ele se parecia com uma fina rede feita de delicados fios de metal prateado. Ela envolveu todo o meu corpo e senti um forte peso sobre a pele, os músculos, ossos. Eles foram comprimidos até o chão por um peso desconhecido. Era uma pressão agradável, mas descomunal que rapidamente crescia. Era como sentir outro corpo sobre o meu corpo, ou como se a estrutura física se dividisse e eu pudesse sentir separadamente o sistema ósseo, o nervoso e o muscular. Eu não sentia o corpo inteiro, mas percebia cada membro e órgão separadamente. Eu sentia sua força insuportável. Não era ruim, mas algo muito poderoso e estranho. Então, foi como se aquela malha de metal que estava sobre mim tivesse sido conectada à corrente elétrica. Então, conseguia raciocinar, nem conciliar os pensamentos sobre o que estava acontecendo. Só sei que meu corpo estava amassado sobre o chão, sentindo cada órgão agora com uma corrente elétrica com milhares de watts de potência. Sinta minha glória, falou o Espírito. Era poderosamente espantoso. Parecia explodir. Sentia aquela corrente recorrendo todos os meus órgãos internos, externos, ouvidos, boca, absolutamente tudo. Nunca havia sentido um poder tão grande e profundo como aquele. Era o peso da manifestação da glória. Eu não podia imaginar tal poder. Sabia que morreria se não se detivesse. Um corpo não pode sentir tudo aquilo. Eu me sacudia, tremia, rolava e esticava ao mesmo tempo, bruscamente, de maneira incontrolável, mas não podia me levantar do chão. A glória era muito pesada. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Então abri os olhos pretendendo sair dali, me recuperar, e quando vi, não estava no templo. Estava caindo dentro de um rio de águas transparentes. Eu não conseguia ver o fundo. As águas eram cristalinas, porém densas como o azeite, e havia dentro do rio, entre as águas, vazios como se fosse água, azeite e ar misturado.
Eu sentia de onde vinha a corrente. As escrituras saltaram na minha mente. Recordei de Ezequiel que entrou nesse rio e viu que saía do altar. Então pensei que poderia chegar ao altar e me esforcei muito para nadar contra a correnteza para chegar ao início. Em uma dessas braçadas dentro do rio, saltei fora dele e estava nadando sobre um chão de pedras polidas, todo molhado. Levantei o olhar e me vi em um templo, uma sala muito grande, alta e impotente em beleza, adornada com colunas e cortinas de belas cores. Um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Em diante do trono, com um mar de vidro, semelhante ao cristal, no meio do trono e ao redor do trono. Apocalipse, capítulo 4, verso 2 e 6. E diante de mim estava um trono, o Senhor assentado nele. Jesus, em sua aparência de homem, sorrindo, cheio de glória e paz. Conheceste uma parte do peso da minha glória, a qual ninguém pode suportar. Lembra-te que diante de mim ninguém pode ficar de pé. Cada vez que falares de mim, eu te darei este poder. Ele virá sobre os que te olharem e lhes darei da minha glória. Tenho o suficiente para encher toda a terra, mas só podem sentir os que com fé e honra me buscam. Minha presença é mais forte do que 1000 raios juntos. Ensina o meu povo a tomar do meu poder e eu compartilharei minha glória com vocês. Todos que me conhecem me adoram, como está escrito, me honrando. Eu lhe honrarei e lhe darei poder e do peso da minha glória. Trouxe-te para que compartilhes minha glória e conheça a minha presença. Falou o Senhor Jesus. Este é o meu trono, que o Pai me entregou. Mas tenho muitos outros, os quais darei aos que vencerem e os compartilharei com eles. Então, preste atenção ao seu trono. Daqui fluem livremente muitos rios, os quais enchem toda a terra. Desde o princípio, daqui tenho enviado minhas águas nos homens. De mim saiu o rio do qual falou Ezequiel, que haveria de curar as nações, e do meu trono saem as águas da vida. Minha vontade, a autoridade do meu trono, são os que sustentam o universo. Eu sou a água da vida. Estava de pé diante dele, escutando, comendo cada palavra. Era como se fosse apenas um murmúrio de águas, mas eu sentia quando aquilo entrava no meu ser. Tão suave, mas tão forte. E experimentei uma sensação de saciedade, assim como quando comemos e bebemos, tinha o ventre cheio de água. Suas palavras estavam no meu ventre. Leste de mim, continuou o Senhor firme, constante, sabendo tudo o que eu pensava e sentia. Que quem em mim crê, correrão em seu interior rios de águas vivas. A quem honra o meu trono e bebe as minhas palavras, eu darei o poder do rio, e ele nunca ficará vazio. Sempre terá minha palavra e será forte. Terá mais do que necessita e será como uma fonte aonde muitos virão beber. É isso que sentes, o poder das minhas águas, elas são suaves e refrescantes para o meu povo. Mas para o maligno são um ruído ensurdecedor, como o cair de muitas águas que com força são lançadas, destruindo até mesmo a rocha mais firme. Ele continuou me ensinando e me levou a diversos lugares. Quanto poder há no seu rio! Vindo a cada vez que glorificamos a Jesus. Essa foi a primeira vez que entendi que o Senhor tinha verdades profundas em seu trono. Essa seria a primeira experiência que abriria o caminho para que em outro tempo eu conhecesse os querubins ou os tronos do Senhor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João, capítulo 7, verso 38 a 39. Querubins e tronos. O Senhor permanece sobre os querubins de fogo resplandecente.
Salmos número 80, verso 1. Mas é muito mais que tudo isso. Ele é o Rei do universo, e mesmo que a terra não possa contê-lo, ele decidiu se assentar sobre um trono de querubins. Para o Criador, não seria suficientemente excelente? Ele é o Rei do universo, e mesmo que a terra não possa contê-lo, ele decidiu se assentar sobre um trono de querubins. Para o Criador, não seria suficientemente excelente se assentar sobre um trono de ouro ou qualquer outro material. Portanto, os querubins, que representam o máximo esplendor da criação, são os assentos viventes de Deus, seus verdadeiros tronos. O Senhor reina, treina os povos. Ele está assentado entre os querubins. Comova-se a terra. Salmos 99, versículo 1. De todos os profetas, Ezequiel foi o que mais recebeu o intermédio desses seres, nos revelando a natureza dos querubins que servem ao Senhor. Em seu livro, ele começa contando a visita e a plenitude de sua experiência com os querubins, assim como posteriores visitações. Depois nos fala de Lúcifer e de sua natureza querubínica. Deus dispõe a história assim. Ele mostra ao vidente como está sua grandeza atualmente e como se assenta sobre os querubins, reinando em majestade. Depois revela a ele que Satanás, o princípio, havia sido um querubim, criado sem pecado nem maldade, e mostra-lhe como este se corrompeu, perdendo sua autoridade e seu esplendor, mas conservando parte de sua natureza querubínica. Tal natureza está sem glória nem santidade, totalmente aborrecível, mas continua manifestando sua oposição ao trono de Deus. Por isso ele foi lançado fora dos lugares santos de Deus. Ezequiel é o profeta que mais compreendeu sobre os seres angelicais e sobre o trono de Deus. Ele os viu, os tocou, esteve com eles e também lhe foi confiada a revelação para que transmitisse o conhecimento de quem, na verdade, era Lúcifer, agora chamado Satanás, um trono caído por usurpar a adoração para ele. Montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Salmos 18, verso 10. A Escritura é clara em nos mostrar que um dos tronos de Deus são os querubins. Estes se prestam como tronos viventes que transportam o Senhor. Ezequiel, próximo ao ano 595 a.C., viu quando se abriu uma dimensão e a glória de Deus apareceu em forma física e em fogo. Ele detalha na visão a aparência e a forma desses querubins como nenhum outro o faz nas Escrituras. Ele nos mostra que parte desses querubins, ou sobre eles, estava o trono do Senhor, observando uma figura profética de Jesus assentado sobre eles. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, numa grande nuvem, com fogo envolvendo nela e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, como de cor de ambar, que saía do meio do fogo. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 e verso 26. Passado o tempo, Deus volta a se manifestar nessa magnitude a Ezequiel, que ao escutar o chamado do Senhor, sai ao campo longe de seus companheiros, tendo assim novamente a visão dos querubins. Ezequiel capítulo 3, verso 22 a 23. Depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Ezequiel capítulo 10, verso 1. Está claro que os querubins são tronos representando o maior poder, autoridade e esplendor da natureza criada. Um trono é o assento representativo de autoridade e governo
sobre o qual se rege uma nação ou um rei. Um trono querubim representa o melhor dos elementos criados. São seres superiores em glória aos anjos e aos homens. Os escritos de Ezequiel nos mostram que suas vestimentas eram compostas de vários materiais e nos dão a ideia de que os dons não estavam separados, eram parte de sua natureza. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo. Com aparência de lâmpadas, o fogo subia e descia por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam, voavam, à semelhança de um clarão relâmpago. E a obra delas era como a cor de berilo, e as quatro tinham uma mesma semelhança. Ezequiel, capítulo 1, versículo 13 a 16. Além disso, os querubins assumem várias formas de animais e de homem, rosto de boi, águia, leão e homem. Ezequiel, capítulo 1, verso 10. Mas seu principal rosto de querubim é o de boi. E cada um tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, boi, e o rosto do segundo, rosto de homem, e o rosto do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. Ezequiel, capítulo 10, verso 14. Isso é importante para o nosso estudo, pois veremos como diversos deuses que se estabeleceram na cultura das nações assumirão principalmente esses rostos. De boi, Baal, Minotauro, águia, Zeus, de leão, Apolo, e de homem, Satanás. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a terra preciosa era a lua cobertura. Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 13 a 14. O texto apresenta Satanás, Lúcifer, que era um querubim do céu, mas que por sua maldade foi derrubado e perdeu para sempre sua posição no lugar santo, junto a Deus. Assim ele, com muitos outros mais de sua espécie, vieram a ser os deuses dos homens, que sem a revelação de Jesus Cristo adoram a criação e os espíritos caídos. Esses espíritos da mais alta autoridade são aqueles sobre quem o apóstolo Paulo advertiu os colossos a estar vigilantes, combatendo sem trégua a todas as filosofias e crenças dos gnósticos, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 a 23. O Senhor tem muitos tronos. Ainda que o próprio céu seja seu trono, ele governa de seu trono eterno. Ele é impassível e governa sobre tudo. A glória do Senhor não depende sequer da adoração do homem. O Eterno é sobre todas as coisas e habita no fogo e no resplendor da santidade. Por isso, podemos confiar que, seja como for, ele sempre vencerá. Temos que confrontar os tronos da maldade e expor a verdade sobre eles. Qualquer anjo caído, sem importar a medida de autoridade, foi criado, por isso terá um fim. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade.
Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Salmos 45, versículos 6 a 7. Os tronos de maldade têm tomado a natureza e enganado os homens para que lhes adorem. Por isso, aqui desmascaremos esse engano. Neste livro, veremos os 12 tronos mais importantes das trevas. Eles não são os únicos, mas são os que governam sobre os principados. Esses tronos se auto-intitulam deuses, signos dos zodíacos ou heróis de antigamente. O livro de Gênesis tem uma riqueza muito grande e uma contribuição única, pois registra o início de todas as coisas. Início entre elas das lendas mitológicas sobre as quais estabelecem as histórias dos deuses gregos. Moisés nos revela que antes do dilúvio havia gigantes na terra que fizeram história por suas proezas. Isso nos diz que eles eram resultado da aliança ou união sexual das filhas dos homens e mulheres com os filhos de Deus, anjos caídos. Esses gigantes ou seres superiores em tamanho e força, talvez também em inteligência, foram os varões de renome. Uma tradução mais acertada diz heróis de antigamente. Havia naqueles dias gigantes nas terras. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade os homens de fama. Gênesis capítulo 6, versículo de número 4. Eles são os lendários, heróis mitológicos, que os gregos contam em lendas, deformando e modificando as mesmas com o tempo. Mas essa é uma evidência escritural de que a maioria das histórias gregas foi forjada sobre realidades paralelas de intervenções de demônios nas histórias dos homens. Esses seres mitológicos, passado o tempo, depois de haverem entrado na cultura grega, tiveram seus nomes atribuídos às constelações e em nossos dias se tornaram os signos do zodíaco.